vai falar sobre os sólidos de Hit. No finalzinho da apresentação, no último dia, a gente vai concentrar mais em dimensão 4. Mas esse é o cronograma que eu pensei para a gente. Então, falar um pouco sobre sólidos de Hit e já tentar conectar com a motivação, ou seja, qual a razão de estudar esses sólidos de Hit dentro da geometria, tá? Depois a gente vai focar em alguns resultados básicos para a gente entender como a teoria está no momento, o que a gente pode assumir como verdade, né? Depois a gente vai mexer um pouquinho mais em variedade de dimensão 4. É um tema um pouco, vamos dizer assim, que já está bastante explorado aqui no Brasil nos últimos anos, mas não era tão explorado há 10 anos atrás, né? E depois a gente vai para alguns resultados de classificação dos sólidos em dimensão 4 e estimativa de curvatura de sólidos em dimensão 4. Durante a apresentação, vai ficar claro por que a dimensão 4 tá aí com ênfase, assim, por que existe esse interesse dos sólidos em dimensão 4 especificamente, tá bom? Então, durante as apresentações, durante o desenrolar do curso, isso vai ficar claro a razão de considerar especificamente a dimensão 4, não dimensão 2, dimensão 3, tá bom? Então, uma referência para o que a gente vai falar, principalmente na parte inicial, é esse livro aqui do Hamilton's Rich Flow, que é do Ben Shaw, do Penglu e do Leini. É um livro muito fácil de encontrar, então, se eu botar no Google Hamilton's Rich Flow, é bem fácil de encontrar. Isso vai ter a parte básica, não vai ter essa parte mais concentrada em dimensão 4, né? Nem essa parte já de, entre aspas, resultados básicos, né? Mas a gente vai mostrar resultados que foram provados em 2015, 2016, que são recentes, mas a gente considera básico para o que está sendo procurado nesse momento, tá bom? Então, beleza. Para a gente começar, eu acho que é importante começar com uma pergunta, né? Então, deixa eu começar com essa pergunta aqui, e essa pergunta ela vai nos guiar durante todo o mini curso, tá? Então, suponha que você tem aqui M uma variedade suave. Deixa eu só ajeitar aqui o braço aqui para ficar melhor. Ou seja, M uma variedade suave. E a pergunta é, qual a melhor métrica em M? Então, qual a melhor métrica G em M? Então, essa é a nossa pergunta, tá? Essa pergunta vai nortear o mini curso. Então, sempre a gente vai estar pensando nisso. E essa é a ideia, porque é o seguinte, se você consegue colocar uma métrica numa variedade, né, e toda variedade admite uma métrica, a gente tem isso lá do curso de Riemanniana, então você consegue colocar várias, você pode multiplicar essa métrica por uma constante, né? Então você está fazendo só scaling da métrica e vai obtendo infinitas métricas, né? Então toda variedade vai admitir, na verdade, infinitas métricas. Então qual a melhor métrica nessa variedade? Então essa pergunta do melhor é que é um pouco abstrato, né? Assim, o que é o melhor? Então, a gente vai pensar nisso durante essa parte inicial. Então, essa pergunta a gente tem que ficar na nossa cabeça. Então, suponha que você tem uma variedade, você fixa essa variedade, e qual é a melhor métrica que eu colocaria nessa variedade para entender a geometria dela, tá bom? Então, antes da gente entrar nessa parte dessa pergunta, vamos começar com algumas notações. Por que eu gosto de começar com essa notação? Para a gente acostumar um pouco com o jeito de fazer conta. Essa teoria de fluxo de Hit, Soliton de Hit, métricas canônicas, ela de certa forma, é muito ligada ao jeito de fazer conta que os físicos faziam, e ainda hoje fazem. Então, tem muita notação que é um pouco diferente do usual que eu digo da Riemanniana clássica. Então, para a gente ver como é que eles fazem as contas, é importante a gente entender pelo menos a notação. Eu suponho que você comece com uma variedade riemanniana. Você tem uma variedade e uma métrica aqui, né? Então, se você tem uma variedade e uma métrica, você já consegue ter uma noção de curvatura que vai vir dos símbolos de Kirchhoff, né? Então, você tem gama e JK, vai ser 1 meio de GKL, né? As derivadas parciais, as coordenadas da métrica, né? DDXI, GJL, mais DDXJ, GIL, menos DDXL, GIJ, né? Então,
Então, aqui veja que eu não coloquei nenhum somatório. Eu já estou usando uma notação que talvez seja nova para alguém. Mas o que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma coisa que a gente chama de notação de Einstein. Então, a notação de Einstein, ela diz que eu somo em índices repetidos. Notação de Einstein. Então, é a soma em índices repetidos. Então, por exemplo, você tem aqui GKL, né? E você tem que ver que cada pedaço desse, em cada passagenzinha dessa, em cada pedacinho que você tem aqui, né? Cada parte desse aqui, você tem um L também. Né? Você tem um L em cada um deles. Então, como o L está repetindo, você está somando em L aqui. Ok? Então, é isso. Então, a gente tem uma soma em índices repetidos. Então, isso não fica... A gente não... A partir de agora, a gente não usa mais nenhuma somatória. E vai ficando claro que toda vez que essas letrinhas forem repetindo, quer dizer que você está somando nessa letra, né? Ok, então aqui você tem a derivada, dada a variedade e a métrica, você consegue achar o símbolo de Christoffel, né? Você tem o símbolo de Christoffel aqui que vão estar variando em I, J e K, dependendo da dimensão. E são as derivadas das componentes da métrica, né? Cada passagem, GKL, GIL, GIJ, né? Pronto, com isso você consegue definir o tensor de curvatura. Então, o tensor de curvatura eu vou definir a partir disso. Tensor de curvatura. Tensor de curvatura, a minha letra é feia, né, pessoal? Mas tudo bem. Tensor de curvatura é RIJKL, ou você pode denotar assim também, IJLK em cima, a mesma coisa. Vai ser a derivada em I, desses símbolos de Christoffel, GLK, menos a derivada em J, do símbolo de Christoffel em ILK, mais a gama IP, K, vezes gama JLP, menos gama JPK, vezes gama IL. Então, você tem essa soma também índices repetidos, você tem somas aqui se acontecer, né? Uma observação importante aqui, que eu acabei esquecendo de falar, essa métrica aqui com a notação em cima, esse GKL é a inversa, a matriz inversa de GKL, né? Da matriz da métrica, tá? Ok. Então, você tem agora o tensor de curvatura em função do símbolo de Christoffel, e a partir dele você tem algumas propriedades, né? Primeiras propriedades do tensor de curvatura. Isso aqui para muitos, isso é só uma repetição do que já viu em Riemanniana, né? Mas apenas para a gente acostumar um pouquinho com a notação. Então, você tem as propriedades aqui do tensor de curvatura, você tem que você tem IJKL, ele é antissimétrico aqui na primeira coordenada, né? Se eu trocar o J com I, KL. Também é antissimétrico nas duas últimas, se eu trocasse o K com L, por exemplo, né? Mas se você troca os dois primeiros com os dois últimos, você preserva o sinal, né? Você fica com KL, R e J, né? Uma outra propriedade é que ele tem um comportamento cíclico, né? Se você tem R, I, J, K, L, você fixa o L, né? Você fixa essa entrada L e você olha para a combinação IJK, isso aqui sendo cíclico, né? Então você colocou IJK, se você somar agora com JKI, né? Cíclico nesses terceiros, fixando o último, né? Agora o próximo cíclico é KIJ, né? KIJL. Isso é igual a zero. Essa é a primeira identidade de Bianchi, tá? Então eu tenho esse comportamento cíclico, o tensor de curvatura. Então, é uma das propriedades interessantes dele. A partir disso aqui, a gente consegue agora definir o que seria a curvatura de Hit, que vai ser um dos objetos mais usados aqui durante o curso. Então, a curvatura de Hit, ela vai ser dada pelo traço
do tensor de curvatura. Opa, só trocar aqui a letrinha para não confundir o sinal aqui. RK, RJ, KL. Então, o traço, sempre essa métrica aqui com os índices em cima, eu estou denotando o traço. Só uma observação, pessoal. Eu estou colocando, por enquanto, o GKL em cima, né, na parte superior da métrica, mas não tem problema nenhum. E, na verdade, isso é uma anotação já está bem clara. Eu colocar aqui embaixo. Porque o que eu estou querendo dizer, sempre quando o índice estiver repetido, eu estou somando. Então, se eu estiver somando... Opa, aqui, deixa eu corrigir só uma coisa aqui. Aqui é GK, GJL, né? Deixa eu só corrigir aqui. É GJL. Então, eu estou somando em JL. Então, não tem problema colocar aqui embaixo, tá? Existe uma coisa de brincar de descer o índice e tal, mas isso a gente não precisa muito se preocupar com isso. Na prática, vai funcionar da mesma forma se você considerar assim, tá? Então, o que tem que ficar na cabeça é que você está somando com índice repetido, tá? Então, a curvatura de Hit é definida pelo traço do tensor de curvatura. Então, se você olha aqui o tensor de curvatura, você está com um 4 tensor, né? Um tensor de ordem 4, vai trabalhar em 4 entradas, IJKL. Você tomou o traço, o que você fez foi diminuir esse tensor 2 entradas, ele virou um 2 tensor, né? Então, curvatura de Hit é um 2 tensor. Como você tem dois índices, é natural você pensar que o que acontece é tomar mais um traço, né? Então, se você tomar mais um traço disso, você vai obter a curvatura escalar. Tá? A curvatura escalar é uma função agora, não é mais um tensor, mas é o que a gente chama de zero tensor, né? Então, se você tomar o traço do HIT, né? GK, RK, você tem a função curvatura escalar. Né? Isso é uma função em M, né? Tá bom? Dependendo do livro, dependendo do artigo que você pegar, algumas pessoas vão considerar esse R para ser o S, né? Escalar, né? Da palavra escalar em inglês, né? Eu vou continuar usando o R. Então, na nossa notação, se o R não tem índice, ele é a curvatura escalar. Se o R tem 2 índices, ele é a curvatura de Hit. E se o R tem 3 índices, vai ser o tensor de curvatura. Tá bom, pessoal? Acho que ficou claro aí nessa notação, né? Ok. Então, uma outra propriedade interessante que surge dali é a segunda identidade Bianchi, que é a primeira a gente chama de primeira identidade Bianchi, né? Essa daqui a gente chama de primeira identidade Bianchi. Primeira identidade de Bianchi. E tem uma segunda identidade Bianchi. Segunda identidade Bianchi. Tem um comportamento cíclico também, só que com uma derivada. Ou seja, vou tomar nabla M, R, I, J, KL. Agora eu fixo duas entradas, vou fixar a KL. Vou fazer uma coisa cíclica com I, com M e com o J. Tá? Então você tem nabla, você fez M e J, nessa sequência aqui, ó, M e J. Então você vai fazer agora IJM, né? Então JM, KL, mais nabla. O próximo agora é J, né? Então J, MI, né? KL, isso é igual a zero. Tá? Então tem esse comportamento cíclico também, com a derivada covariante aí, de acordo com a entrada que você escolheu aqui. Tá? A partir dessa daqui, dessa segunda unidade Bianchi, a gente consegue deduzir uma identidade muito importante também, que a gente chama de vamos dizer assim, um corolário dessa daqui, né? Que é a segunda identidade de Bianchi. Deixa eu só melhorar aqui a letra. É a segunda identidade de Bianchi. Então, contraída duas vezes. O nome dela é exatamente esse mesmo. Contract twice Bianchi identity. Second, o nome dela é grandão mesmo, né? Segunda identidade de Bianchi contraída duas vezes. Como é que é isso? Basicamente, o que você vai fazer aqui para chegar nessa identidade, né? A gente precisa, basicamente, usar essa daqui, essa primeira, e tomar o traço duas vezes, tá? Apenas para a gente
eu que acostumar a fazer conta, né? Porque não tem como se desvirtuar desse tema sem fazer conta, não dá para ficar só na ideia, tá? Então, deixa eu mostrar mais ou menos como você deduz essa fórmula que eu estou falando, mas não mostrei quem é ainda, né? Então, você pode pegar um traço aqui, por exemplo, G e L, um traço geral aqui, né? Você toma um traço nessa identidade toda aqui, né? Vou tomar um traço em IL, né? Então, G e L, então você fica R, I, J, K, L, vou repetir aqui tudo. Nabla I, R, J, M, K, L, mais nabla J, R, M, I, K, L, M, I, K, L. Do lado de cá ficou zero, né? Porque você está tomando um traço de zero, né? Então, essa métrica você pode colocar aqui dentro da derivada, porque a métrica é paralela. Se você deriva a métrica, ela dá zero, né? Então, aqui, por exemplo, você vai ficar só com... Você está tomando um traço assim, né? G e L. Só que os traços que você tem que tomar, eles têm que ser com índices, vamos dizer assim, ele tem que estar ou na posição ímpar, os dois na posição ímpar, ou os dois na posição par, né? Então, você está aqui com uma posição ímpar e o outro na posição par. Então, eu tenho que trocar esse L com o K para poder tomar esse traço. Quando eu trocar o L com o K, pela simetria do tensor de curvatura, ele tem que mudar de sinal, né? Então, esse traço aqui, na verdade, é menos nabla M, e aí eu tenho aqui, ó, traço do tensor de curvatura. Então, vai ser a curvatura de Hit. Então, desaparece o I e o L, fica só JK. Tá bom? Tá claro até aí? Mesma coisa, mesmo argumento, eu vou usar aqui. Só que aqui tem uma diferença que é o seguinte. Aqui você tem G, I, L, nabla I, R, J, M, K, L, tá? E aqui, esse índice I é igual a esse índice da derivada. Então, isso é a notação para divergente. Então, aqui você está fazendo um divergente do tensor de Riemann, tá? Então, não vou fazer o divergente, vou deixar ele aí, vou carregar ele um pouquinho, não vou mexer com ele agora, e vou ver o que acontece com o outro termo. O outro termo, quando eu faço IL, não vai dar problema nenhum, né? O outro termo ele já está na posição que eu realmente quero. Esse traço aqui, ó, o último traço, ele pode entrar dentro da derivada. Essas letras aqui, I e L, não coincidem com essa que está fora. Então, o I e o L estão na posição correta, estão na posição ímpar. Então, aqui vai ser nabla J do R, M, K. Ok, isso tudo dando zero. Então, eu não vou mexer ainda nesse termo do meio. O que eu vou fazer? Eu disse que é o seguinte, ó, segunda identidade bem contraída duas vezes. Eu fiz uma contração, um traço, né? Eu vou fazer outro. Eu vou fazer agora G, MK. Estou fazendo agora o GMK disso daqui, né? Desse termo aqui que ficou. Tomando um traço desse termo. Eu fico com o seguinte, GMK de menos nabla M, RJK, mais GIL, nabla I, RJMK, L, mais nabla J, do RMK. Isso aqui tudo está dando zero, porque eu estou tomando um traço dos dois lados, né? Esse primeiro aqui, ó, o que acontece? Você tem menos GMK, nabla M, RJK. Então, mesma letra, ó, M aqui, isso é um divergente, tá? Quando você olha para esse segundo, você tem GMK, só que GMK não tem MK aqui. Ó. Então, você pode colocar direto esse cara dentro da derivada. MK, um está na posição par, o outro na posição ímpar. Então, para ser traço, tem que trocar o sinal. Então, isso aqui, na verdade, fica assim, menos, né? Para ser traço do Riemann. E o traço do Riemann dá o hit, né? Então, você fica com G e L, nabla I, e o que sobra é J e L, né? JL. Tá certo isso? JL. Ok, isso mesmo. Mas, esse traço agora, ele entra aqui direto, né? Então, traço do hit da curvatura escalar. Então, nabla J da curvatura escalar igual a zero. Eu vou jogar esses dois termos negativos para o primeiro membro, né? E esse aqui eu deixo no segundo membro. Ou seja, eu fico com GMK, nabla M, RJK, menos GIL, nabla I, RJL, igual, que mais, desculpa, nabla J de R.
Bem, isso aqui, como eu falei, é o divergente. Se você não quiser escrever a palavra divergente, você escreve essa notação aqui, tá? Então, isso aqui é o divergente do HIT, né? Porque dois índices é o HIT. E aqui é a mesma coisa, ó. Divergente, ó, mesma letrinha, I, divergente do HIT. Então, o que você tem aqui é duas vezes o divergente da curvatura de HIT. E desse lado aqui você tem o gradiente de R. Ou seja, você mostrou que o divergente do HIT é 1/2 do gradiente de R. E é essa daqui que a gente chama de segunda identidade de Bianchi contraída duas vezes, tá? Que é que estava lá nesse nome aqui que a gente colocou, tá bom? Então, só fiz essa prova para a gente começar a acostumar um pouquinho com esse tipo de conta, tá bom? Para a gente não ficar com medo de fazer essas contas e para a gente ver como é que a notação vai se comportando, tá? Como é que você vai... Quem é divergente, quem é HIT, então esse tipo de cálculo, em geral, não é feito naquela... Já é uma coisa que vem da... O pessoal da física faz muito essa troca de índice, essa mudança, tá? Então, a ideia é essa daí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ok, então vamos para algumas notações mais avançadas, tá? Outras notações. Então, a primeira notação que eu queria falar para vocês é a definição de um smooth metric measure space. Algumas palavras eu vou usar em inglês mesmo, pessoal, porque às vezes assim fica um pouco confuso quando a gente traduz para o português, principalmente algumas coisas que tem dentro do fluxo de HIT. Quando a gente traduz para o português fica um pouquinho estranho. Então, eu não quero criar uma tradução nova para os termos, eu vou preservar os nomes que vão aparecendo em alguns casos, tá bom? Então, você diz que uma variedade, um smooth measure space é uma variedade riemanniana junto com uma função que te dá uma medida, a gente chama de medida com peso, né? Que é essa medida que você mudou aqui o elemento de volume, tá? Então, depende da existência dessa função. Tá bom? Então, é uma variedade riemanniana junto com esse elemento aqui de volume. O elemento de volume. A gente pode chamar de ponderado ou com peso, né? Tá? Então, essa é a diferença. E esse elemento dV aqui, o dV é o elemento de volume que vem da métrica mesmo. Então, esse é de volume induzido pela métrica, tá? A letra aqui tá feia, né? Pela métrica. Então, o que eu fiz foi mudar o volume aqui e colocar um peso nele aqui. Então, a gente chama isso de Smooth Measure Space. Tá? Com essa noção de... Agora, qual a noção que eu estou querendo meio que colocar subentendido aqui? É que agora eu vou associar toda a variedade amétrica à existência de uma função. Então, essa existência dessa função f aqui, tá? Essa f que eu defini aqui, né? F é uma função em m, se é infinito. Ela, por exemplo, está relacionada à existência de um tensor que é bastante usado hoje em dia. Eu vou explicar um pouco como é que esse tensor aparece e qual é a motivação de considerar esse tensor. Então, você considera agora um tensor que a gente chama de M-Becquerel, ou Becquerel-Emery, tanto faz, dois franceses aí, eu acho que não me falha a memória. Então, M-Becquerel Rich Tensor, o tensor de M-Becquerel, ele é dado por... Isso agora eu estou considerando que eu estou num espaço Smooth Measure Space, né? Eu estou com uma variedade, uma métrica e uma função com esse elemento de volume aqui modificado, né? Então, eu consigo definir um tensor que a gente chama de M-Becquerel-Emery, ou Emery-Becquerel, que é a curvatura de HIT, mais restando dessa função que você está considerando lá no elemento de volume, menos 1 sobre M dF, produto tensorial com dF. Então, esse é o tensor de M-Becquerel, HIT-F.
Uma observação aqui que eu acho que é importante é que esse termo DF, esse produto tensorial, ele é o seguinte, deixa eu só escrever aqui para vocês perceberem como é que ele atua, né? Ele é o seguinte, suponha que você tem x, y qualquer, a variedade, né? Então, ele te diz que o gradiente de f interno com x vezes gradiente de f interno com y. Então, ele tem, deixa eu só escrever melhor aqui, pequenininho. Ele tem essa notação aqui, né? Você tem que df, tensorial df, aplicado em um xy qualquer, ele é gradiente de fx, gradiente de fy, para todo xy pertencente a todo o espaço tangente da variedade. Então, esse produto tensorial é isso daqui. Tá? Em particular, ele é simétrico, né? Porque aqui é um produto natural, um produto normal. Tá? E um caso particular dele é o que a gente chama de infinito Becquerel-Emery. E, em geral, a gente nem coloca esse infinito aqui, tá? Você tira esse infinito, né? Considera só o caso sem... Não escreve esse bichinhozinho aqui, esse infinito, né? Mas é o caso em que você tem hit F igual a hit mais Hessiano de F. Esse infinito é só para dar uma intuição, né? Que é quando esse M vai para o infinito, né? Então, esse termo aqui convergiria para zero, né? É só uma ideia, um abuso de notação, tá bom? Mas, em geral, a gente não escreve infinito Becquerel-Emery. Se escreve só Becquerel-Emery. Então, Becquerel-Emery tensor seria a parte sem esse termo aqui, 1 sobre m df, tá? Então, você tem essa modificação aqui, tá? Uma outra notação que a gente vai precisar daqui a pouco, e eu vou já explicar qual a relação entre esses dois tensores e o que muda quando você considera eles dois e como eles aparecem dentro da geometria, né? Então, uma outra notação que eu queria falar era o drift Laplacian, ou muita gente chama também ele de F Laplacian, ou de Fusion Operator. Então, tem vários nomes, né? Mas basicamente o que você quer definir é que é o Laplaciano F, né? Então, suponha que você tem uma função h, o Laplaciano F é o Laplaciano F de... Ele é o Laplaciano de h, menos o gradiente de f, gradiente de h, né? Isso para toda função h ser infinito de m, né? Então, esse é o operador Laplaciano F, que a gente chama também de drift Laplacian ou de Fusion Operator. Você tem vários nomes, tá? Mas o que importa é como é que ele atua, né? O Laplaciano menos um termo de primeira ordem. Você pode observar que esse termo que foi adicionado em relação ao Laplaciano usual, ele é um termo gradiente, né? Então é um termo de primeira ordem, então princípios do máximo não são modificados aqui. Quando você for avaliar isso em pontos de mínimo ou pontos de máximo, por exemplo, a gente sabe que o gradiente da função, quando eu estou olhando para o máximo ou mínimo dela, vai se anular, então esse termo aqui não vai ter influência nos princípios do máximo, porque é um termo de primeira ordem, né? Tá? E com isso a gente consegue também ter uma noção interessante, que é o seguinte, ó. Então eu estou com dois tensores aqui, deixa eu só fazer um comparativo aqui, né? Eu estou com dois tensores. Você tem aqui o HIT FM, né? Você tem o HIT FM, que seria HIT mais Hessiano de F menos 1 sobre M df, por enquanto só explicando a notação, né? E você tem um outro tensor aqui que é o HIT F, que é só HIT mais Hessiano de F. E é claro, a gente já tem um tensor que a gente começou a brincadeira ali, que era o tensor de HIT, né? Tensor de HIT usual. Então, cada um desses, tanto esse primeiro como o segundo, eles podem ser vistos como tensor de HIT modificados, né? O primeiro pode ser visto como uma generalização do segundo, mas essa não é basicamente a ideia de generalizar no sentido de colocar uma expressão a mais, mas esses termos aqui, a existência desses tensores, eles têm comportamento diferente dentro da variedade. Deixa eu tentar explicar, por exemplo, começando daqui, né?
O teorema de Boole-Myers diz que se você tem uma variedade com curvatura de Hit estritamente positivo, né, você tem um Hit mais igual que um delta com delta estritamente positivo, essa variedade necessariamente é compacta e você tem uma estimativa por diâmetro, né? Vocês lembram disso lá de Riemanniano, né? Mas se você considera, por exemplo, Hit F, né, que é Hit mais Hessiano de F, maior ou igual que um A positivo, vou até colocar assim, colocar assim, AG, né? O A é a métrica. Vou colocar a mesma notação do Boole-Myers, onde A é estritamente positivo. A pergunta é, será que isso aqui também implica compacto? Suponha que você tem uma variedade riemanniana. A pergunta é, será que se eu tenho que o Hit F, eu já sei que Hit maior ou igual do que AG positivo, né? Esse caso aqui é verdade, né? Esse caso aqui é verdade. Né? Mas será que esse caso aqui também é verdade? Se eu trocar esse tensor de Hit pelo tensor de Hit F, será que é verdade? Então a resposta aqui é não. Tá? Isso não é verdade, não preserva a mesma propriedade. E o contraexemplo é você pegar o RN. Você toma o RN com a métrica canônica dele, né? A métrica trivial dele, a métrica, que é a métrica dele aqui vai ser o delta J, né? A métrica dele, a matriz é a matriz de identidade. E você toma a função potencial f de x para ser x ao quadrado, a norma de x ao quadrado, de x ao quadrado. A norma de x ao quadrado, por exemplo, sobre 4. Né? Então, você vai ter o Hessiano de f, no caso, o que você tem aqui, né? Quem é o Hit F, né? Você tem Hit, F é Hit mais Hessiano de f, né? No caso do Rn com métrica canônica, esse termo é zero, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que com essa função potencial aqui, você teria que o Hessiano de f seria maior ou igual, na verdade vai ser igual, né? A vezes G, que é o delta IJ, no caso aqui seria delta IJ, e o A aqui seria um quarto, um meio. Acho que um meio. Então você teria essa propriedade aqui, na verdade teria, no caso, a igualdade. Então, isso aqui não é verdade, né? Então isso aqui não acontece no caso compacto, ou seja, o Boole-Myers não é preservado. Então você está vendo que só o fato de você mostrar que existe essa função não trivial, no caso, né, atrás de uma função não constante, já muda a interpretação geométrica, ou seja, a variedade já vai deixar de ser compacta. Né? A existência dessa função vai garantir que não necessariamente ela vai ser compacta, que é o caso, por exemplo, aqui do Rn. Então, a segunda pergunta, então, se eu considerar o outro tensor, se eu considero agora Hit Fm maior ou igual do que um A positivo, G, né? Onde A aqui é positivo. Será que isso aqui é compacto? E aí, no caso aqui, como eu posso olhar Hit FM como uma generalização, né? Eu já tenho que considerar aqui, no caso, M aqui finito, tá? Para não coincidir com o anterior, né? Porque se coincidir com o anterior, a gente já sabe que não é verdade. Então, para M finito, será que isso aqui implica compacto? Será que isso aqui implica compacto? E a resposta nesse caso é sim. Nesse vai implicar. Isso foi provado por Qian em 1995, se não falar a memória, 97. Em 1997 ele provou que isso realmente é verdade. Então aquele termozinho a mais que você vai colocando, ó, esse termo aqui, ele já mudou mais uma vez a geometria da variedade. Tá? É importante destacar que esses termos não estão sendo colocados de forma arbitrária, aleatória. Né? Então, eu não mostrei ainda como esses tensores vão aparecer, né, em geral. É claro que a curvatura de Hit ela vem do traço do tensor de curvatura, então o Hit já está bem definido. Mas esse Hit F, nem esse Hit FM, eu detalhei como ele aparece dentro da geometria, porque a gente está acostumado a fazer
vê o tensor aparecer naturalmente, né? A gente não define o tensor, a gente vê como ele aparece dentro dos cálculos para depois definir, né? Então, vamos ver como ele aparece. Mas o que eu quero adiantar é que, quando você coloca esses termos a mais, a geometria da tua variedade ela vai mudando. Então, os argumentos, os resultados, eles não necessariamente eles são estendidos naturalmente, né? Ok? Então, vamos prosseguir agora, já que a gente já viu mais ou menos como é que são esses tensores, né? Então, agora vamos entrar na parte principal, assim, de hoje, né? Que seria os solitons de Ritz. Antes de falar dos sólidos, é importante uma definição que vai nortear todo o nosso curso, né? O nosso mini curso, que são as variedades de Einstein, né? Então, nas variedades de Einstein, elas vão estar intimamente ligadas a aquela nossa pergunta. Lembra da nossa pergunta? Dada uma variedade, né? Qual seria a melhor métrica que eu consigo colocar nessa variedade, né? Então, a gente está vendo aqui, a princípio, dada a variedade, dada uma métrica, a existência de uma função, né? Então, vamos ver primeiro aqui o que seria uma variedade de Einstein para me tentar conectar com o que a gente comentou sobre esses dois tensores, né? Então, você diz que a variedade riemanniana MG ele é Einstein, uma variedade de Einstein. Aí você pode dizer que a variedade ou a métrica, você escolhe, isso é bem ambíguo, tá? Então, você pega uma variedade, ela é Einstein se a curvatura de Ritz dela for um múltiplo da métrica, tá? Onde lambda é uma constante real. E, na verdade, esse lambda vai ser bem conhecido, eu vou já mostrar para vocês. Então, se acontece isso, você diz que a variedade ela é de Einstein, tá? Essa na nossa notação, tá? Aqui é o seguinte, a gente está considerando a princípio a dimensão n maior ou igual do que 3, tá? Aqui para ter essa definição. Porque é o seguinte, se a dimensão for 2, não necessariamente esse lambda é uma constante. E toda a superfície, ela já seria Einstein. Porque você pode dizer assim, na verdade, a métrica ela é de Einstein, se a curvatura de Ritz é F vezes G. Só que quando a dimensão é maior ou igual que 3, você consegue, usando aquela identidade de Bianchi contrair duas vezes, consegue bem facinho provar que essa F tem que ser constante. Tá bom? É um exercício que está no livro de Riemanniana, lá do Manfredo, capítulo 4, exercício 10. Então, você consegue mostrar se a dimensão é maior ou igual que 3, a função necessariamente é constante. Então, por isso eu já considero, quando n é maior ou igual que 3, você diz que ele é Einstein quando o Ritz é múltiplo da métrica por uma constante, tá? Em dimensão 2, no caso da superfície, toda a superfície ela já é uma Einstein, mas isso não necessariamente é uma constante, isso pode ser uma função, né? Ok? Se você tomar um traço aqui, ó, você tem, vou colocar na notação aqui, RJ igual a lambda GJ, né? O lambda tem a perna para o lado errado, né, pessoal? Mas eu nunca consegui consertar isso, tá? Então, mas isso é um lambda, tá bom? Vamos somar se você tomar aqui um traço, você fica com lambda constante, né? Então, você tem GJ, você tomando o traço da métrica, então esse aqui é N, a dimensão da sua variedade, e desse lado aqui é a curvatura escalar. Então, você vê facilmente que o lambda sempre vai ser a escalar sobre N. Então, nessa minha definição, já poderia ter considerado que ela vai ser Einstein quando o Ritz é escalar dividido por N vezes G também, tá bom? Mas, tudo bem, a gente pode levar isso em conta, mas daqui a pouco, tá? Então, só a gente tem que fixar isso, que o lambda aqui vai ser a escalar sobre G. Tá? Então, um exemplo de métricas de Einstein, exemplos mais simples é o próprio Rn com a métrica canônica. Nesse caso aqui, o Rn com a métrica canônica, ele é Ritz flat, né? Então, o Ritz é 0, e a constante, no caso aqui, lambda, seria 0. Né? Você poderia pegar uma esfera, com a métrica canônica da esfera, né? Ela seria Ritz igual a n-1g, né? Outro exemplo da métrica de Einstein. Você poderia pegar o espaço hiperbólico, com a métrica também canônica do espaço hiperbólico, onde a curvatura de Ritz aqui seria menos n-1g. Você poderia pegar um exemplo mais específico, por exemplo, o espaço projetivo complexo, né? CP2, com a métrica de Fubini-Sturry, também
ele é Einstein, né? Tá? A gente é lambda G aqui. R sobre NG, né? Vou até colocar logo aqui. R sobre 4G, né? A dimensão aqui é 4. A dimensão real é 4, a dimensão complexa é 2. São alguns exemplos, tá? Então, vamos definir o que seria um sólido e depois eu vou mostrar como é que o sólido está motivado. E aí vai ficar claro por que eu defini esses tensores aqui antes, né? Tá bom? Então, vamos agora ver um sólido. Então, eu vou colocar a definição dele aqui. Definição. Um sólido de Hit. Então, você disse que eu vou evitar um pouco. Acho que vocês já perceberam que eu não gosto de escrever muita palavra, né? Eu vou evitar escrever um pouco de palavras, tá? E vou colocando mais na anotação. Então, você tem aqui uma variedade, uma métrica, uma função, tá? Você disse que essa tripla aqui é um sólido de Hit. E, nesse caso, a gente chama ele de sólido de Hit gradiente. Eu vou já mostrar por quê. Se a curvatura de Hit mais o hessiano de F, ou seja, o tensor Hit-F, né? Que a gente tinha definido antes. Ele for um múltiplo da métrica. Aqui lambda é uma constante. Então, isso aqui é a definição de sólido. Tá bom, isso seria a gente vai chamar de sólido, né? Essa definição de sólido de Hit, que a gente vai usar muito, né? Tá, então, basicamente o que a gente está dizendo é que o Hit é múltiplo da métrica. É claro, se você olha para essas duas definições, Einstein, se você compara aqui os Einstein com a equação do sólido, deixa eu escrever aqui, com a equação do sólido aqui, você vê que a diferença é que você está colocando aqui a existência de uma função a mais, então você tem um termozinho que é o hessiano de F a mais, né? Então, olhando essas duas equações, você consegue perceber que uma generaliza a outra, porque vai depender desse termo hessiano de F. Se esse termo hessiano de F fosse zero, você tem as métricas de Einstein. Ou seja, as métricas de Einstein são exemplos triviais de sólido, né? Então, pegando F constante, você teria a equação de um sólido de Hit. Tá? Beleza. Uma outra coisa importante, que é o seguinte, se o lambda for positivo, esses sólidos são ditos shrink. Então, aqui é uma das expressões que eu não vou traduzir. Shrinking. Porque é mais comum usar esses nomes mesmo, você vai traduzir, fica meio estranho. Então, lambda positivo, você diz que ele é shrink. Lambda igual a zero, você diz que ele é steady. A tradução seria contraindo, né, contrátil. E no steady seria estacionário, né? E lambda negativo, a gente diz que ele é expanding. Tá? Algumas notações são importantes. Uma outra observação aqui, antes da gente prosseguir, outra observação é que existe uma versão mais geral da equação do sólido, que é quando você troca esse hessiano da função pela derivada de Lie de um campo. E você, só lembrando, se você tem x aqui um campo, em M, você calcula a derivada de Lie desse campo, algum vetor aí é J, né? Isso aqui nabla EI x é J, mais EI nabla EJ x. Então, isso aqui é a derivada de Lie. Então, você teria uma versão da equação assim, Hit mais 1 meio da derivada de Lie, lambda G, uma versão da equação do sólido mais geral, é um sólido para um campo qualquer, então você teria M, G e X. Então, isso seria um sólido qualquer. Em particular, quando X é um campo do tipo gradiente da função f, aí você substitui isso. Naquela expressão, você teria assim, L gradiente de fg, EI EJ, igual a
nabla é I, nabla é F, é J, mais nabla é J, nabla F, é I. Então, você tem aqui a hessiana de F, aplicada em E e EJ, e o segundo termo é a hessiana de F, aplicada em EJ e EI. E a gente já viu lá em Riemanniana que a hessiana é simétrica, então essa aqui é duas vezes hessiano de F, e aí EJ. E aí sim você vê claramente como você consegue retornar. E por que esse 1 meio aqui que eu coloquei, né? Esse 1 meio é porque apareceu ali duas vezes a hessiana, né? Então, essa é uma versão mais geral. A gente não vai trabalhar muito com esse caso. Vai ficar claro talvez na próxima aula, porque a gente vai concentrar no caso gradiente, porque é o caso que vai aparecer dentro do fluxo que a gente tem interesse, tá? Então, mas existe essa versão, vamos dizer assim, mais geral. Mas a versão que a gente está interessado no momento é a versão gradiente, ou seja, esse caso aqui especificamente. Tá? Beleza, então vamos continuar então com esse caso gradiente. Já foi feita essa observação que existe uma versão um pouquinho mais geral, mas que não é o caso que a gente está interessado, e que eu vou detalhar depois com mais calma a razão. Tá, então qual é a motivação, né? Vou colocar uma pergunta aqui, né? Então, por que estudar os sólidos? Por que estudar os sólidos de HIT, né? Qual o motivo de considerar qual a razão de se considerar esses caras? Bem, para a gente entender, essa pergunta aqui pode ser um pouco... talvez a gente demore um pouquinho para chegar na resposta concreta dela, que a gente tem que construir a resposta, né? Então, como é que a resposta começa? A resposta dessa pergunta, ela pode ser dada de várias formas. Tá? Primeira resposta, não seria uma resposta tão atraente, mas porque os sólidos assim, acho que não seria a principal resposta, mas pode ser uma resposta. Né? Os sólidos de HIT, eles generalizam, vou botar assim, são mais gerais, vou botar entre aspas aqui, são mais gerais que as métricas de Einstein. Assim, não é uma motivação boa, porque é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você pegar toda a métrica de Einstein, ela é um sólido. Então, eu estou considerando um conjunto maior de soluções, quando eu considero a existência daquela função. Apesar disso não ser a principal motivação geométrica da gente, mas pode ser visto como uma motivação, tá bom? A segunda motivação, e que talvez seja a mais importante, ela está associada, é que os sólidos são sólidos de HIT, são soluções autossimilares do fluxo de HIT. Isso aqui eu vou explicar com mais calma agora. A terceira coisa é que os sólidos, eles são modelos... estou botando aqui acento, né? Mas eu comecei sem um acento, né? Porque em português o pessoal coloca acento, mas não vou colocar não. Vou considerar a palavra em inglês. Então, sólidos de HIT são modelos de singularidades do fluxo de HIT. E uma quarta é que os sólidos de HIT são pontos críticos de um funcional riemanniano.
Bem, essa primeira motivação, eu acho que ela já ficou bem clara, é só considerar aquela função constante, ok? Então, aqui, ok, né? E agora a gente vai pensar nessas duas aqui. Essa terceira, essa quarta eu não vou comentar no curso, senão não vai dar tempo de falar tudo. Mas essas duas aqui eu vou passar a explicar agora, tá? Eu vou explicar como dentro do... qual é a função do solo tangente dentro do fluxo de Hit. E então, isso vai poder, assim, deixar a gente mais à vontade de prosseguir com o tema, né? Tipo, se você vai se sentir mais confortável que está estudando alguma coisa que realmente tem uma geometria por trás, né? Então, para a gente explicar como é que os sólidos são soluções autossimilares ou singularidades do fluxo, eu preciso falar um pouquinho do fluxo de Hit, tá? Então, eu vou dar um intervalo aqui no tema sólido, a gente definiu o que é um sólido. Eu comentei que essas são as 4 principais motivações, mas para prosseguir, a gente tem que falar um pouquinho do fluxo de Hit, para que a gente entenda como é que eles vão aparecer dentro do fluxo, tá? Então, como é que funciona o fluxo de Hit? O fluxo de Hit ele foi introduzido nos anos 80, mais precisamente, ele foi introduzido pelo Hamilton em 1982, no artigo de 1982. O Hamilton estava estudando um problema proposto por Bourguignon, e ele, baseado num artigo do Simpson, se não me engano, Simpsons, ele fez o seguinte, ele considerou esse problema aqui, né? Você considera DDT, G de T, igual a menos 2 vezes a curvatura de Hit calculado na métrica G de T, com a condição inicial G de 0 igual a G0. Então, deixa eu só explicar um pouquinho aqui. O que você está fazendo? Você está pegando agora aqui, você fixou a variedade, fixa a variedade, e agora você está olhando aqui, sabe? Eu estou olhando agora, pensa naquele primeiro problema que eu coloquei, né? Fixa a variedade, olha para toda a métrica que eu consigo colocar nessa variedade, né? Então, o que ele está fazendo? Você olha agora para o espaço de métricas, né? Espaço aqui chama aqui o espaço de métricas. Esse M especial aqui é o espaço de G, são as métricas riemannianas, né? Que eu consigo colocar em M, né? Então, o que eu estou olhando aqui, ó, se eu começo com a métrica G0, eu estou olhando aqui para uma curva de métricas, né? Ao longo do tempo, né? Estou olhando para um G de T, né? Estou vendo aqui a variação das métricas ao longo de uma curva, né? A família é um parâmetro de métricas G de T. Então, o que ele está olhando como é que é a evolução dessas métricas ao longo dessa curva, ao longo dessa família é um parâmetro G de T. E veja que você está relacionando com a curvatura de Hit, né? A ideia do Hamilton aqui é tentar encontrar uma equação similar à equação do calor. E por que ele considera a curvatura de Hit? Porque se você coloca em coordenadas normais, a curvatura de Hit é o laplaciano da métrica. Então, é essa a intuição que está aqui por trás de considerar esse problema. Então, você fixa a variedade e olha para a família de métricas que você vai gerando nessa variedade, a família é um parâmetro, né? Então, olhando então, para uma curva de métricas, tá? Então, ou seja, deixa eu dar uma ideia aqui com um desenho. Um desenho muito famoso é você pegar assim, tipo uma coisa aqui tipo aqueles halteres de academia, né? Tá um pouco feio esse halteres aqui, né? Mas isso aqui é a variedade na métrica inicial. Então, você vai fazendo isso. G de 1, G de 2. Então, a ideia é G de 3 ao longo do tempo. G de 4, e assim sucessivamente. Vamos dizer que eu parei aqui, né? G de 3, né? Então, do ponto de vista topológico, essas variedades são iguais. O que está acontecendo aqui é que eu estou, ao longo do tempo, ó, deixa eu só mudar essa aqui. Ao longo do tempo, né, à medida que o tempo está variando aqui, eu estou mudando a métrica. A variedade está fixada, o que eu estou mudando é a métrica. Então, ao longo do fluxo, a tendência é que a curvatura fique uniforme. Então, é um processo de tentativa de encontrar essa métrica G3 aqui.
A métrica G3 é a métrica que te dá a curvatura constante. Tá? Então, o fluxo de Hit é um processo, né? É um processo de evolução da métrica, fixada a variedade, varia a métrica, onde eu procuro uma métrica ao longo desse processo, ao longo dessa família 1 parâmetro, eu procuro uma métrica que me dê na variedade a curvatura constante. Essa é a ideia. Tá bom? Não sei se ficou muito claro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que esse processo vai ocorrer. Mas nesse ponto aqui, acho que essa explicação é suficiente. Já vou fazer as contas e vou mostrar para vocês como realmente o fluxo de Hit vai agindo na métrica, tá? Então, o que a gente tem que fixar nesse momento é que é esse sistemazinho aqui para uma dada métrica inicial e que a ideia intuitiva aqui é encontrar uma métrica ao longo desse processo, tá? Não precisa que esse processo, que a métrica seja a última, né? A métrica que converge para a última. Mas eu estou procurando uma métrica ao longo desse tempo, uma métrica que me dê curvatura constante. Então, lembra do problema. Dado uma variedade, qual a melhor métrica naquela variedade? Então, por exemplo, nesse problema aqui, do Hamilton, faz todo sentido. Eu fixo a variedade, estou procurando uma métrica especial que dê curvatura constante naquela variedade. Então, estou atrás da melhor métrica. De certa forma, esse problema aqui está relacionado com aquela primeira pergunta que eu comecei aqui no minicurso. Tá bom? Beleza. Então, vamos tentar entender, né? O fluxo de Hit ele acabou ficando muito famoso nos anos 2000, né? 2002, 2006. Esse intervalo, quando o Perelman usou o fluxo de Hit para resolver a conjectura de Poincaré. Na verdade, a conjectura de geometrização, e a conjectura de Poincaré saiu como um corolário. Então, a conjectura de Poincaré ela era um dos problemas do milênio, né, que valia $1 milhão, e foi resolvido pelo Perelman usando o fluxo de Hit, que foi essa abordagem construída pelo Hamilton. E aí ficou muito famoso essa solução, porque o Perelman tanto ganhou o prêmio de $1 milhão, como a medalha Fields pelo seu trabalho, e ele recusou os dois. Isso tornou a história um pouco mais famosa, né? O fato de ele ter recusado tanto a medalha Fields quanto o prêmio de $1 milhão. Existe uma outra conjectura, que é a conjectura de um quarto pinçada, que foi resolvida pelo Simon Brandle e o Hit Shen, que também usou o fluxo de Hit, que é outro resultado que mostra como o fluxo de Hit é uma ferramenta poderosa para encontrar uma métrica especial em uma variedade, né? Para a construção de métricas especiais. Tá? Então, para a gente entender um pouco mais do fluxo, como é que ele vai atuando na variedade, deixa eu falar um pouquinho aqui de soluções especiais, né? São as soluções especiais do fluxo. Se você observar, antes de mostrar a primeira solução especial, se você está com G de 0, G de 1, G de 2, né, o tempo variando. Né? Se você continuar esse processo, ó, é como se isso aqui convergisse para um ponto. Né? Ela vai acabar convergindo para um ponto um certo tempo, porque o volume está diminuindo. Né? Então, quando ele converge para um ponto, é o que a gente diz que desenvolveu singularidade, né? Tá? Em um tempo finito. Se você faz um processo assim, você obtém G1, aí você multiplica pelo volume da variedade, faz um scaling da métrica, para preservar o volume, você vai convergindo aqui, no caso, essa figura aqui vai convergir para uma esfera com o mesmo volume da variedade inicial. Então, você poderia fazer o processo um pouco diferente. Você pode fazer um processo de fluxo preservando o volume, normalizando o volume, fixando o volume. Né? Ou você faz um processo assim, como eu estou mostrando nesse desenho, e nesse caso ele vai acabar convergindo para um ponto. Mas não são todos os casos que vão convergir para um ponto, que é o caso que a gente vai discutir agora, os casos que a gente vai comentar agora. Então, eu vou começar com as soluções especiais. Então, só lembrando, né? O fluxo de Hit está assim. Desculpa a minha pergunta, eu me esqueci. É de 10 até que hora mesmo o mini curso? É 10 às 12, Hernani. Pode ficar à vontade. Então, eu vou parar umas 10, 11h30, tá bom, pessoal? Para você não ficar cansado com muita... 11h30, né? Acho que tá bom, né? Vamos ver aqui. Então, suponha que você está aqui com um fluxo, né? D de T, G de T, igual a menos 2 vezes
menos 2 vezes a curvatura de Hit calculada na métrica G de T em questão, né? E a métrica G de zero igual a, sei lá, a métrica G zero. Então, suponha, vou considerar o primeiro caso, né? O primeiro caso é o exemplo especial. Então, suponha que você comece com uma métrica de Einstein, ou seja, MG zero. A M é a variedade, né? A variedade suave, né? Então, esse G0 aqui é a minha métrica inicial. Então, suponha que essa métrica inicial aqui, ela seja uma métrica de Einstein. O G de zero dela aqui é um múltiplo dela mesma, né? G de zero. Tá? A métrica que começou, ela é uma métrica de Einstein. Então, se eu considero o seguinte, vamos olhar para essa família, um parâmetro de métricas, G de T, solução do fluxo de Hit, que é a família que a única coisa que eu fiz foi multiplicar por um fator sigma t. Esse fator aqui é um fator escalar. Para cada tempo, eu tenho uma constante. Então, um fator escalar, uma função afim, né? Para cada tempo, eu tenho uma constante. Para isso aqui fazer sentido, a condição inicial é que G de zero seja zero, né? Seja G0, a métrica inicial. Então, G de zero, aqui tem que ser sigma de zero, aqui G0. Então, uma condição inicial é sigma de zero tem que ser 1 para fazer sentido, né? Então, para fazer sentido isso aí, meu sigma de zero tem que ser 1. Uma outra condição para que isso aqui faça sentido é que sigma de t seja estritamente positivo, né? Ele pode ser zero, mas se ele for zero, a métrica degenera. Então, a variedade é um ponto. Então, por que eu coloco G de t? Para fugir do caso do Heraldo, aí, o caso lorentziano, tá? Estou querendo que a métrica só riemanniana. Então, considero esse cara aqui só positivo, tá? Então, beleza, vamos olhar essa família aqui de métricas. Se você deriva, né? Agora suponha o seguinte, suponha que G de T, essa família G de T, é solução. Vou só baixar um pouquinho aqui. A solução do fluxo de Hit. Então, se essa família é a solução do fluxo de Hit, eu vou derivar e ver o que é que acontece, né? D de T, G de T, sigma' de T, G0, mais sigma de T. Aí eu vou derivar aqui o G0, só que o G0 não depende de T, né? Então, na verdade, esse termo aqui é zero, não vai existir. Aqui eu posso fazer o seguinte. Como é solução do fluxo de Hit, esse termo aqui, ele é menos 2 vezes o Hit calculado em G de T. Isso aqui é sigma de T de G0, né? Só que G de T, a gente está considerando sendo sigma de T G0. Então, aqui é menos 2 vezes o Hit sigma de T G0, né? E a gente já aprendeu lá em Riemanniana que quando você multiplica a métrica por um fator positivo, o Hit não é alterado, ele é o mesmo. Ele é invariante por multiplicar por um termo positivo, esse sigma de T. Uma constantezinha aqui, né? Então fica menos 2 vezes o Hit calculado no próprio G0. Não vai mudar. Só que a nossa métrica inicial, G0, ela é de Einstein. Ela é lambda G0. Então aqui fica menos 2 vezes lambda G0 igual a sigma' de T G0. Então a métrica está aqui, a métrica está aqui. Então isso está acontecendo para todo T, né? A métrica ela é positiva definida. Então eu posso dizer o seguinte. Sigma' de T é menos 2 vezes lambda. Né? Então, eu resolvo agora essa EDO com o valor inicial, ó, sigma de 0 igual a 1. Então, essa EDO ela tem solução sigma de T igual a 1 menos 2 lambda T. Então, aquela família de métricas lá tem que ser G de T igual a 1 menos 2 lambda T. Então, é assim que a métrica vai variando dentro do fluxo de Hit. Aqui G0, né? G0. Dentro do fluxo de Hit, ela vai variar dessa forma. Tá? Esse caso específico aqui vai variar dessa forma. Então, para a coisa não ficar abstrata, eu gosto sempre de fazer isso, vamos pensar num caso mais simples. Vamos pensar num caso mais simples de uma coisa, de uma variedade de Einstein, no meu ponto de vista, é olhar a esfera. Né? Então, eu vou olhar o que acontece na esfera. Então, suponha que você tem a esfera com a métrica redonda, né?
A gente sabe que a esfera com a métrica é redonda, ela é Einstein, e a curvatura de Hit dela é n-1 vezes a métrica, G. Né? Então, o que está acontecendo com ela? Né? Se eu começo com a esfera, o fluxo de Hit faz o quê? Ele fica 1 menos 2 vezes n-1, que é o lambda, né? Ó, vezes t, G0. G0, no caso aqui, a gente está considerando para a esfera G, né? Então, o que acontece? Ó? Vou pegar um caso um pouquinho mais particular. A esfera ainda. Isso é normal, tá? Só vou fazer isso várias vezes. Vou pegando casos particulares do caso particular. Então, o n-1 agora virou 1. Então, aqui fica g de t igual a 1 menos 2tg. Por que eu peguei um caso particular do particular? Porque acho que a gente tem que sempre pensar nos casos mais simples para entender a teoria. Depois a gente volta para o caso geral para não ficar, ficar num nível de abstração muito grande. Então vamos ver como é que acontece, por exemplo, no caso de uma esfera, a gente volta para SN e volta para o Einstein qualquer. Então, no caso da esfera redondinha, o que está acontecendo? Né? Suponha que você está aqui com G0. Né? No G0, você tem uma métrica redonda, S2. Finge que aqui não está muito redondo, né, pessoal? Mas está aqui redondo, né? Beleza? Quando você faz, por exemplo, o G igual a 1/4, G de 1/4, o que acontece aqui? A métrica fica 1 menos 1 meio, né? Então fica só... O que você está fazendo aqui, né? Fica 1 menos 1 meio, fica 1 meio de G, né? Então você está multiplicando a métrica G por 1 meio. Então você está fazendo um scaling dela, basicamente da metade. Se você continua esse processo, você pega G de... vou pegar um número maior agora. Se você pegar ele aqui 1 meio, o que acontece? Você virou um ponto, né? Então o que está acontecendo ao longo desse fluxo, né? Se você tivesse mais alguém aqui, pega outro cara aqui menor, né? Pega o G de 1 meio aqui, você tem uma esferazinha menor, e aqui você tem um ponto. Então, o que está acontecendo com a esfera? A esfera, ao longo do fluxo de Hit, ela vai diminuindo o tamanho, por scaling da métrica, e vai convergindo para um ponto, que a gente chama de singularidade. Então, ela está contraindo em um ponto. Então, veja que a esfera tem o lambda dela é positivo, né? Ó, que é n-1. Então, ela se contrai num ponto. É por isso que no Soliton, quando a gente chama ele com lambda positivo, a gente chama ele de shrink, quer dizer, contraindo. Vem exatamente do caso da esfera, que é o caso mais simples. A esfera, no caso do RN, da métrica de Einstein, é um exemplo trivial de Soliton. Então, como a esfera tem o lambda positivo, ela se contrai num ponto. Então, ela está contraindo. Então, por isso que aquele Soliton com lambda positivo, a gente chama de shrink. O nome vem mais ou menos daqui, tá? Então, o que aconteceu? Você desenvolveu uma singularidade em tempo finito, quando você considerou a esfera. Se você tivesse agora no caso maior, né, a mesma ideia. E o que aconteceu? Vamos voltar aqui para esse caso geral. Vou pegar esse caso geral e ver o que está acontecendo aqui, né? Vou copiar. Vou colar ele aqui de novo. Caso geral. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, esse termo aqui, esse termo, você quer que ele... O que está acontecendo aqui? Vai ter esse... Quando é que ele é positivo, né? Você tem 1 menos 2, n menos 1. Você quer que isso aqui seja sempre maior que o Q0, né? Então, n menos 1. T, na verdade, positivo, né? Então, você tem... Resolvendo isso aqui, você fica com T menor do que 1 sobre 2n menos 1, assim? Certo? Joga para lá, isso. Então, eu sei que o tempo é maior que 0, né? Maior que 0, né? Então, o que está acontecendo aqui? Está dizendo que o fluxo ele vai existir nesse intervalo. G de t, ele vai existir em que intervalo? Intervalo de tempo de 0 até 1 sobre 2n menos 1. Então, o que está acontecendo aqui? Você está dizendo o seguinte, no caso da esfera SN, no caso mais geral, né? Round, você começou com a esfera,
que está acontecendo com o fluxo? Ele vai desenvolver uma singularidade em um tempo finito. Nesse tempo aqui, 1 sobre 2 vezes n menos 1, que no caso da dimensão 2, esse tempo finito seria 1 meio. Então, com o tempo 1 meio, ele já desenvolveu a singularidade, o fluxo ali não existe mais. Acabou, né? Tá? Vamos pensar no outro caso. A gente viu. Vamos pensar agora, então, no outro exemplo, né? Então, pega o Rn com a métrica canônica, delta e J. O Rn com a métrica canônica, a curvatura de Hit dele é 0. Né? Então, o lambda, aqui no caso, seria 0. Lembrando que a métrica, ela vai, ao longo do fluxo, quando eu começo com a métrica de Einstein, ela faz isso, né? 1 menos 2 vezes n menos 1 lambda, se não me falha a memória, G0, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não é só, tem 2 lambda, né? Não tem um n menos 1. 2 lambda t, né? Lembrando que isso que está acontecendo, o lambda aqui no caso é 0, então esse termo desaparece, então g de t vai ser igual a G0. Ou seja, o que isso está te dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se eu começo com o Rn no fluxo de Hit, não importa, eu posso variar o tempo à vontade, ó, o tempo está livre aqui, o tempo vai de 0 até infinito, né? Isso aqui você pode ir até infinito, né? Infinito. E a métrica não muda. Ou seja, o Rn continua da mesma forma. Não houve modificação nenhuma no Rn. Tá? Engraçado, né? Agora, se você considera o hiperbólico, espaço hiperbólico com a métrica canônica do hiperbólico, aí, nesse caso, a curvatura de Hit ela é menos n menos 1 g. A métrica do hiperbólico. Tem um negativo aqui. Então, como a métrica é g de t igual a 1 menos 2 vezes lambda, e no caso aqui o lambda é menos n menos 1, então aqui fica mais n menos 1 t, g do hiperbólico, né? Acontece isso, né? Então vamos pegar um hiperbólicozinho menor para enxergar isso aqui com mais calma. Vou pegar o dimensão 2. Aí depois a gente volta para o caso geral. Grau 2, né? Vou tirar isso aqui. Já sabe que é a canônica, né? Então, você tem g de t igual a 1 mais 2t, né? Então, quando é que isso aqui é positivo? 1 mais 2t é positivo quando? Sempre, concorda comigo? O t é positivo, né? O número t é o tempo, né? Então, isso aqui é positivo sempre. Opa, sempre. Então, o que está acontecendo? Você está multiplicando a métrica por um termo positivo. Então, se você está multiplicando por um termo positivo e maior do que 1, ó, porque você tem 1 mais alguma coisa, então um termo maior do que 1. Então, você está multiplicando a métrica por um termo maior do que 1. Então, você está fazendo um scaling da métrica positivamente. Então, você está começando com... É como se você estivesse começando com um hiperbólicozinho pequeno, crescendo ele, crescendo, 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 infinitamente, né? Ou seja, ele está se expandindo homoteticamente para todo o tempo. Então, recapitulando, né? No caso do lambda positivo, você teria uma coisa contraindo para um ponto, que é o shrink. No caso 0, que é o hit flat, caso que lambda seria 0, a gente chama de estacionário, ou seja, não acontece nada, permanece da mesma forma. E no caso do lambda negativo, é o que a gente chama de expanding, porque ele está se expandindo homoteticamente, que é o caso do hiperbólico. Então, o comportamento do fluxo, ele depende desses sinais. É por isso que você considera lambda positivo, lambda negativo, shrink, expand, steady, e as coisas mudam. Não é o mesmo argumento. Tá? Porque dentro do fluxo, a geometria vai mudar. Ok? Acho que ficou mais ou menos claro, né? Isso daí, né? Só uma observação importante, voltando aqui para o caso da esfera. Observação importante. Voltando para o caso da esfera, né? Quando você está aqui na esfera, você começou com a esfera lá, né, redondinha. O que está acontecendo é que ela está diminuindo aqui, né? Então, eu falei que essencialmente, o que está acontecendo aí é que você está
Deixa eu botar mais uma aqui, né? Aí. Eu falei que aqui você está desenvolvendo singularidade, né? Então, você tem aqui a singularidade em tempo finito, né? Tempo finito. E tem outra observação. Aqui eu estou em dimensão 2, né? Então a curvatura é a curvatura de Gauss, né? Então você sabe que a curvatura de Gauss da esfera ela depende do raio, né? Então é 1 sobre o raio ao quadrado, né? A curvatura de Gauss é 1 sobre o raio ao quadrado. Então, à medida que você vai variando essas métricas, né? Você tem aqui G de 0, aí G de 1, G de, sei lá, 2, sei lá, uma coisa aí, né? Variando aqui as métricas, né, ao longo do tempo, né? O que está acontecendo? Você está vendo que o diâmetro da variedade, né? O raio está diminuindo, em particular o diâmetro está diminuindo, né? O diâmetro da variedade está diminuindo. Então, à medida que o raio diminui, a curvatura está aumentando, né? Porque está inversamente proporcional aqui, né? Então, se o raio diminui, a curvatura aumenta. Então, aqui a curvatura dessa métrica G1 ela é maior que a curvatura da métrica G0, porque o raio aqui está menor. Então, quando eu estou convergindo para um ponto, essa curvatura aqui ela vai para onde? Ó, se você toma um limite aqui, ó, limite quando o R vai para zero, que é o caso em que o raio aí está diminuindo muito, né? A curvatura vai explodir. Ela vai para mais infinito. Concorda? Então, quando o raio diminui, a curvatura explode. Então, nesse ponto, a gente diz também que isso aqui desenvolveu um blow-up. Um blow-up da curvatura, né? Explodiu. Né? A curvatura está explodindo. Então, eu estou desenvolvendo uma singularidade em tempo finito, que a gente também pode dizer que desenvolveu um blow-up aqui nesse ponto. Tá? A curvatura está explodindo, a curvatura está indo para mais infinito. Né? Tá bom? Então, essa ideia é importante também, porque a gente vai ver daqui a pouco. Tá claro, pessoal, até aí? Acho que ficou mais ou menos claro, né? Então é importante a gente ficar só com isso em mente. Pensa sempre nesse desenho da esfera. A esfera vai diminuindo, em particular a curvatura vai aumentando, e eu vou desenvolvendo a singularidade em tempo finito, que é o que a gente chamou de blow-up, tá? Isso também vai acontecer, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com as coisas que tem pescoço, né? Tipo uma coisinha que tem pescoço. Mas eu vou já mostrar para vocês isso com mais calma daqui a pouco, tá? Talvez só na próxima aula. Que é uns casos um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho diferente. Não é difícil não, mas é um pouco diferente. Tá, então eu já mostrei como as hastes se comportam dentro do fluxo. Então, como é que aparecem os sólidos, então, dentro do fluxo? Eu vou mostrar uma forma que ele aparece, né? Mas tem uma outra forma que eu vou mostrar depois. Então, vamos recapitular aqui as motivações, né? Eu falei que eles são soluções autossimilares do fluxo. Então, agora eu vou mostrar esse item 2, tá bom? E depois eu vou para o item 3. Já que a gente já entendeu como é o fluxo, já entendeu ele na versão mais básica, que é nas hastes, então vamos ver como é que os sólidos são soluções autossimilares. A gente diz o seguinte, dentro do fluxo, voltando aqui, pronto. Então, recapitulando aqui a equação do fluxo, você tem d dt, g de t, igual a menos 2 vezes o HIT, calculado da métrica g de t, né? Você tem g de 0 igual a g0, né? Então, esse aqui é o fluxo de HIT, né? Fluxo de HIT. Então, a gente considerou as métricas de Einstein, elas apareceram quando eu fiz scaling da métrica, né? Eu multipliquei a métrica, estava olhando elas aqui, essencialmente o que eu estava fazendo é scaling, multiplicando a métrica por um fator escalar, né? Aqui, ó. Um fator escalar. Estava multiplicando a métrica por um fator escalar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar a família um parâmetro de soluções do fluxo, né? Vamos dizer que o fluxo tem solução, né? Então, seja G de T, solução do fluxo de HIT. Na verdade, são soluções porque o T está variando, né? Soluções do fluxo de HIT. Com a seguinte propriedade. Satisfazendo, né? Deixa eu escrever aqui melhor aqui. Fluxo de HIT
satisfazendo o seguinte, você tem G de T igual, eu vou variar por um scaling, essa família de métricas, mas eu vou variar também pela família de diffeomorfismo. Uma família de diffeomorfismo também há um parâmetro. Ela depende também do tempo, né? Então, você tem sigma de T, é o que a gente chama de fator escalar. Para cada tempo eu tenho uma constante, né? Fator escalar. E φ de T é família é um parâmetro. A família há um parâmetro de diffeomorfismo. Estou em português. Diffeomorfismo. Então, é isso que a gente chama de solução autossimilar. Isso aqui é o que a gente chama de solução autossimilar. Ou seja, ela só está variando aqui por um fator escalar e pelo diffeomorfismo. Então, você está... módulo, scaling e diffeomorfismo são as mesmas soluções, tá? Então, esse φ de T é isso daí. Aí, o que é que acontece? Para isso aqui fazer sentido, como a gente tem uma condição inicial, a gente precisa que G de 0 seja G0, né? Então, para isso fazer sentido, quando eu calculo isso aqui no G0, o que tem que acontecer, né? Você fica com sigma de 0, φ0 estrela, né? Que é o pullback aqui, da métrica G0. Então, você quer que isso aqui seja igual a isso, então esse termo todo aqui tem que ser igual a 1. Como são coisas distintas, né? Eu preciso de uma condição inicial, por exemplo, que sigma de 0 seja 1 e que o φ de 0 seja a identidade, para que isso faça sentido. Tá bom? E é claro que esse sigma de 0 aqui também é positivo para me recuperar. Sigma de T tem que ser positivo para me considerar as métricas que são riemannianas, tá? Então, φ de T aqui é uma família de diffeomorfismo, né? Em particular, a gente vai ver daqui a pouco que para a gente encontrar um sólido, a gente precisa de uma função, né, ou um campo, né? Então, a gente sabe que você pode... essa família de diffeomorfismo pode gerar um campo, né? O campo associado a essa família a um parâmetro de diffeomorfismo. Tá? Então, isso aqui que a gente chama de solução autossimilar do fluxo. Autossimilar. Essa aqui é uma solução, deixa eu só organizar um pouquinho melhor aqui. É uma solução que a gente chama de autossimilar. Tá? Tá, então, se essa é uma solução similar e é a solução do fluxo de Hit, então faz sentido eu pensar o que acontece quando eu derivo, né? Vamos derivar e comparar com o fluxo para ver o que acontece, tá? Se você derivar essa expressão estrela, né? Essa expressão aqui, o que eu tenho, né? Você tem aqui, deixa eu mudar aqui essa cor. Deixa eu colocar aqui G de T igual a sigma de T, φ T estrela de G0, né? Do pullback de G0. Se eu derivar isso, do lado direito eu tenho sigma linha de T, φ T estrela de G0, né? Pela regra produto, mais conservo esse cara e vou derivar isso aqui G0, né? Acabou ficando pequeno aqui, deixa eu só reescrever que ficou pequeno. Mais sigma de T, D de T, e T estrela de G0, né? Ok. Aqui desse lado você sabe que é a solução do fluxo de Hit, vou substituir a equação do fluxo, então menos 2 vezes o Hit em GT, né? Igual a sigma linha de T, φ T estrela de G0, mais sigma de T, D de T, φ T estrela de G0. Bem, a solução do fluxo de Hit, o fluxo de Hit ela é parabólico porque depende do tempo, né? Então, vamos ver isso para um tempo fixo, né? Por exemplo, quando t for igual a 0. Fixa o tempo aí, t igual a 0. O t igual a 0, o que eu obtenho, né?
Para t igual a zero, eu tenho menos 2 vezes o HIT no G0, igual a sigma linha de zero, φ zero estrela aqui, né, de G0, mais sigma de t, ou sigma de zero, e aqui eu tenho um ddt, como aqui está derivado, né, então, em t igual a zero de G0. Desse lado direito aqui que eu preciso me preocupar. Aqui eu já tenho 2 vezes a curvatura de HIT na métrica fixada. Então aqui é menos 2 vezes a curvatura de HIT numa métrica fixa. Eu vou chamar G, tá? Sigma linha de zero, deixo ele aqui, não vamos preocupar com ele agora. Eu sei que pela condição inicial, φ de zero é identidade, então aqui dá só o G de zero, que eu estou chamando de G por enquanto, ó. G0 eu vou chamar de G para simplificar a notação. Sigma de zero, pela condição inicial, isso é 1. E aqui fica só esse termo aqui, ó, ddt φt estrela de G0. Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é a derivada de Lie de um campo. Que campo? O campo gerado. É o campo gerado por essa família a um parâmetro de diffeomorfismo. Φ de t, tá? Então, se tem essa expressão aí, deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe que eu preciso comentar, né? Tá? É o campo gerado por essa família aí, tá? Acho que... Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe. Não. Esqueci algum detalhe. Não. Acho que tá ok. Beleza. Pronto. Isso aqui é de variedades, né? Essa parte da derivada. Vou deixar para vocês conferirem. Então, observa essa expressão aqui como ficou, né? Você ficou com menos 2 vezes o HIT, G, né? Na métrica G, mais... deixa eu organizar melhor, né? Você ficou o seguinte, sigma linha de zero G, mais HIT, deixa eu ver como é que eu organizo de um jeito para ficar bonito. Vou colocar assim, 2 vezes o HIT na métrica G, mais derivada de Lie de x, igual a sigma linha de zero G. Vou dividir todo mundo por 2, então, vou colocar aqui um meio, vou colocar aqui sobre 2. Esse aqui está negativo ou positivo? Esse aqui é negativo, né, pessoal? Organizando ele é negativo. Sigma linha de zero, né? Sigma linha de zero. Que é negativo, né? Então, o que é que acontece? Sigma de t é um fator escalar. Então, para cada t eu tenho uma constante. Então, a derivada aqui, o sigma de t é uma função afim, a derivada é uma constante, né? Então, eu vou chamar isso aqui tudo, ó, menos sigma linha de zero, eu vou chamar de, como é uma constante, chamo de lambda. Ou seja, você fica HIT mais 1 meio da derivada de Lie igual a lambda G. Então, exatamente a equação do sóliton de HIT. Opa, desculpa. Exatamente a equação de um sóliton de HIT. Então, ele vai aparecer como solução autossimilar do fluxo. Tá? Isso é como se eu fizesse o seguinte. Então, se eu tenho uma solução autossimilar, então eu encontro o sóliton, né? Então, o que a gente fez foi isso, né? Solução autossimilar, então, você encontrou um sóliton de HIT. Tá? E o interessante é que a volta também é verdadeira. A volta também acontece. A volta também é verdadeira. Tá? A volta eu não vou mostrar para vocês, vou deixar vocês curiosos, mas é bem mais simples do que a ida. A volta também é verdade. Então, na verdade, toda solução autossimilar vai gerar um sóliton de HIT e é tranquilo. Tá? Só para comentar a volta é equivalente a você pegar o seguinte, suponha que você começa aqui com um sóliton, então você tem HIT mais 1 meio derivada de Lie de G igual a lambda G. Então, o que você precisa fazer? Você só precisa achar aquela família a um parâmetro de diffeomorfismo. Né? Se achar aquela família, acabou. Você achou
o que você estava procurando. Então, basta você considerar x de t para ser 1 sobre, deixa eu pegar aqui o valor, 1 menos 2 lambda t, vezes esse campo inicial aqui, que é o x, está começando a coisa aqui, né? Então, agora você criou uma família, um parâmetro aqui de campos, né? E aí, basta você definir φ de t para ser o fluxo gerado por esse campo, x de t. Acabou. Por isso que a volta é mais simples. Tá? Então, aí você vai obter exatamente aquela... Você vai obter o seguinte, só colocar aqui. Você vai obter g de t igual a 1 menos 2 lambda t, φ t estrela de g. Da métrica inicial que começou ali a brincadeira. Então, a volta é mais simples, né? É só definir como é que é. Não precisa nem fazer a conta. Bem, aí acho que já ficou claro como é que o sólido aparece dentro do fluxo. Então, isso responde essa primeira motivação. Então, a gente está com a primeira motivação foi respondida, né? A primeira foi mais simples e agora a segunda também. Tá? Então, a gente teria que passar agora para a terceira. Tá? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, para não ficar muita coisa, né?